Paulo escreveu assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amigos, em Cristo, aos fiéis que amam a Deus e a sua palavra, devemos imitar a Cristo na santidade, na obediência, no se esvaziar de si mesmo, porque a Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 15, que haja da mesma forma que haja em nós o mesmo espírito e sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo achado na forma de Deus, não se opôs igual a Deus, antes se esvaziou, e ele não se opôs igual a Deus, se esvaziou e tomou a forma de servo. Tomar a forma de servo é obedecer, porque o Senhor é o Senhor, nós somos servos a fazer aquilo que Deus manda. Não imite o diabo. O diabo foi um anjo criado por Deus com uma excelente beleza, resplendor. O diabo, a Bíblia diz que ele habitava o monte santo de Deus. Mas o diabo, certa vez, olhou para si. Ele viu que o seu brilho, o seu esplendor estava acima dos demais anjos. Ele habitava o monte santo de Deus. Mas desgraçadamente, ele é a criatura. Ele permitiu que o orgulho e a soberba subisse ao seu coração. Assim, como profanaste, ó querubim, o monte santo de Deus, Satanás, em sua insana vontade, é insana porque Deus é incomparável. A ver o seguinte, Deus fala: a quem me comparareis? Nada pode se comparar a Deus. Deus, ele é eterno. Um dos seus atributos é a seriedade. Deus é eterno, ele nunca foi criado, sempre existiu, sempre teve de si próprio. E a criatura mais perfeita que ele criou permitiu que o orgulho, a arrogância, a soberba, a prepotência subiu o seu coração, ao ponto de que dizer assim, ele dizia no coração dele, ele dizia que subiria às mais altas nuvens e colocaria o seu trono, subiria às mais altas esferas do céu e estabelecer o seu trono e ser semelhante a Deus. E a Bíblia diz que ele só pensou, ele foi expulso do jardim do Éden. O anjo que era perfeito e belo em formosura, e no monte de Deus, ele se tornou a coisa mais feia, se tornou demônio, veja bem, de um esplendor, de uma sabedoria, de uma glória refulgente, se transformou em um monstro, coisa imunda, coisa nojenta, se tornou adversário de Deus. Aquilo que se levantar contra Deus é perda de tempo. A Bíblia diz que Deus é onipotente. Onipotência significa todo poder supremo. E esse poder Jesus Cristo tinha, porque a Bíblia diz no mesmo texto de Filipenses capítulo 2, versículo 15 em diante, que ele recebeu todo o poder e autoridade na terra, e recebeu o nome que é sobre todo nome. Veja bem, o diabo, ele queria ter um nome igual ao de Deus. Não imite o diabo. Os dons que nós temos, a variedade de línguas, o poder de expulsar demônio, curar enfermo, pertence a Deus. Somos meros instrumentos na mão de Deus. Nós vemos ao longo da história homens que Deus deu a capacidade
em vários setores da vida, artística, musical ou intelectual, inteligência. O homem se permite se igualar ao diabo, quer assumir a posição de Deus, esquecendo que somos pó. O que Deus diz para Adão? Então, eis que foi do pó, ao pó voltará. Veste do pó, e ao pó voltarás. Porque a terra se tornou maldita. Veja bem o que o diabo disse para Deus, para Adão lá no jardim do Éden. Assim, então, leva. Se você comer, você será igual a Deus, conhecendo bem e o mal. Veja bem, o diabo caiu na queda, levou Adão a pecar contra Deus, porque o diabo quis ser igual a Deus, e ele levou essa rebelião contra Deus. Meu amigo, vença o diabo com obediência, com humildade, porque a Bíblia diz que o orgulho, soberba, precede a queda. O orgulho é a ruína. O diabo mergulhou numa ruína sem volta. E a Bíblia diz que Deus não perdeu os anjos que pecaram, mas hoje os lançou no inferno, aguardando aquele dia. Que nem eu gravei outro dia, um vídeo esse dia atrás. O lago de fogo, ele tem uma temperatura que os demônios não irão suportar. Eles irão para o tormento eterno. A ciência mediu, como eu disse no vídeo, a temperatura vulcânica, que vai de 700 a 1200 graus, que derrete até rocha. É o que espera o diabo, o orgulho. O orgulho derruba todos. Ninguém pode se comparar a Deus. A minha Bíblia diz, Serafins capítulo 6, que o profeta Isaías, na visão, ele contemplou Deus e os serafins. Veja bem, os serafins é a das mais belas, perfeitas e puras criaturas que Deus criou. A Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriu os pés, os rostos, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto e 2 voavam. Os serafins, diante da majestade de glória de Deus, eles tampavam os olhos com a glória de Deus. Eles diziam assim: Santo, Santo é o Senhor, toda a testa cheia da glória. Os serafins cobriu o rosto com a majestade de Deus. O diabo que não quis cobrar, o diabo quis ser igual a Deus. Não imita o diabo, quebra o orgulho, se humilha diante de Deus, que nem Jesus. O Senhor Jesus disse também lá em Mateus 28, versículo 19, assim, é-me dado todo poder e autoridade do céu na terra, todo poder e autoridade de Jesus Cristo, para que todos os demônios, orixá, todos se curvem, querendo ou não. Eles dobram o seu joelho e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Imite a Cristo na humildade, na obediência. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, aquele que se humilha é exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. O diabo se exaltou, foi humilhado. Veja na Bíblia, o que a Bíblia diz no Apocalipse, que quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele viu aquelas visões que o anjo mostrara, veja bem, ele prostrou para adorar. O que o anjo disse? Olha, não faça tal, adore a Deus, pois eu sou servo teu, adore a Deus, eu sou servo teu e de teus irmãos. O apóstolo Pedro também, e nós apóstolos também, o apóstolo Pedro, quando Cornélio fosse ajoelhar, o que Pedro disse? Levanta-me que sou homem. O Papa humano recebe adoração perante a Deus. As pessoas se ajoelham diante dele e beijam suas mãos. O Papa deve recusar isso aí. Só Deus é digno de nós adorar diante dele. Meu amigo, não imite o diabo. Não deixe que a soberba, o orgulho vai te lançar num lago de fogo. O diabo, vou te dizer, é 1200 graus de calor, de tormento eterno. Imite a Cristo, imite a Deus. Paulo disse, seja meu imitador como sou de Cristo. Imite a Cristo na humildade, na obediência, sobretudo, desça do pedestal, porque só